O Saber Direito é sobre direito constitucional. Nas 5 aulas você acompanha uma análise panorâmica da Constituição Federal de 1988. Quem apresenta o curso é o professor e advogado Paulo Machado. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, pessoal! Já estamos praticamente íntimos, né? Vamos agora para a aula de número 3. Aula de número 3, que é uma continuação do nosso curso. Para você que começou a assistir aí no YouTube pela aula de número 3, pelo canal do Saber Direito, saiba que nós já tivemos 2 aulas. Aula de número 1, aula de número 2. Esse é um curso que eu intitulei de Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88. Uma visão geral da Carta Constitucional de 88, ou simplesmente da Constituição Federal de 88. Essa expressão carta, né, o Supremo Tribunal Federal tem colocado ela muito dentro do contexto de constituições outorgadas, né? Então, uma análise panorâmica da Constituição Federal de 88. E essa aula do número 3 é naturalmente uma sequência das 2 primeiras aulas que eu convido você a assistir, caso ainda não tenha feito. Na aula de número 1, eu abri dizendo, tópico de número 1, direito constitucional. 1.1, noção. 1.2, origem formal. 1.3, eu coloquei lá ideias centrais. 1.4, eu coloquei lá objeto de estudo. 1.4.1, eu coloquei o significado de Constituição. 1.4.2, eu coloquei evolução constitucional brasileira. Tópico de número 2, aí eu fui para o 2 e coloquei lá a análise panorâmica da Constituição Federal de 88. Aí eu mostrei as 3 partes da Constituição: texto preliminar, texto permanente e texto transitório. E aí fiz 3 observações sobre essa análise panorâmica da Constituição. 2 sobre o preâmbulo e uma observação sobre a existência ou não de hierarquia entre o texto principal e o texto transitório. Então veja que a aula 1 foi muito interessante. Eu fui para a aula de número 2, que eu abri falando sobre o tópico 2.1, onde eu dei uma visão sobre os princípios fundamentais, o nosso título de número 1 da Constituição. E aí eu fui para o 2.1.1, onde eu fiz uma análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º da Constituição, dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios das relações internacionais. Eu fui para o 2.1.1, onde eu falei de súmula vinculante e uso de algemas. 2.1.2, onde eu falei da tripartição do poder. E no 2.1.2.1, no ponto 1, eu estabeleci, veja, 2.1.2.1, eu falei sobre os principais teóricos da tripartição do poder. 2.1.2.2, eu estabeleci uma noção sobre a tripartição do poder, e no 2.1.2.3 eu falei sobre uma visão moderna de Constituição. Então, essa foi a nossa aula de número 2. Também está muito interessante. Agora, na aula de número 3, nós vamos para o tópico, para você que está anotando no caderno, 2.3. No tópico 2.3, nós vamos estabelecer aqui uma visão, vamos fazer uma análise, visão dos direitos e garantias fundamentais. Visão dos direitos e garantias fundamentais. O assunto mais cobrado em prova para quem vai fazer concurso público e assunto interessantíssimo para o seu cotidiano, mesmo para você que não é da área do direito, ok? Vamos então para uma super análise dos direitos e garantias fundamentais? 2. Visão sobre direitos e garantias fundamentais. 2.3.1, anote para mim aí no seu caderno assim, 2.3.1, coloque crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Olha só, corta para mim aqui, crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis e crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Anote isso aí no 2.3.1. Inclusive, coloque aí para mim, abra parênteses e coloque Constituição Federal, artigo 5º, incisos 42 a 44. Constituição Federal, artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. 42 ao 44. Perfeito? Esse é o 2.3.1. Queridos, olha só. Se liga no movimento. No 2.3.1, eu vou falar de crimes que são inafiançáveis,
imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Mas perceba que os crimes que eu vou mencionar agora, nem todos eles são imprescritíveis e nem todos eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Porém, todos serão inafiançáveis. Todos os crimes que eu vou citar agora são inafiançáveis. E alguns deles são, além de inafiançáveis, imprescritíveis, e alguns deles, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. E é justamente isso que causa muita confusão para quem está estudando para concurso público e também causa muita confusão para aquele indivíduo que está advogando e, de repente, quer promover uma ação judicial na defesa de seu cliente. É uma visão que ajuda no concurso público, mas que tem tudo a ver com o seu dia a dia, tudo a ver com o seu cotidiano. Queridos, olha só, observe bem, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo, a tortura e os crimes hediondos são crimes inafiançáveis. E, além de inafiançáveis, eles são insuscetíveis de graça, anistia, fiança, já falei, né? Já tinha falado de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça, de anistia e, segundo o Supremo, também de indulto. Queridos, ó, tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Beleza? E o crime, deixa eu falar para você aqui, ó, e o crime de racismo e o crime de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, esses crimes, além de inafiançáveis, eles são imprescritíveis. Então, observe, ó, eu falei para você aqui o seguinte, tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. E aqui, para facilitar para você, eu falei o seguinte, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, são inafiançáveis e imprescritíveis. Tá gravando aí? Eu vou facilitar para você, né? Porque é muita coisa para você lembrar na hora da prova, é muita coisa para você lembrar, estando advogando, mas são assuntos que você precisa saber, porque são relevantíssimos, seja para o concurso público, seja para o seu dia a dia. Ó, vem comigo aqui na outra câmera, onde eu vou facilitar o seu estudo. Vou facilitar o seu estudo. Olha só, querido. Se você quiser lembrar dos crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e também de indulto, você vai pensar assim, ó, TTTH não aceita gafe. TTTH não aceita gafe. E eu ainda vou acrescentar dizendo, mas aceita prescrição. TTTH não aceita gafe, mas aceita prescrição. Gente, eu criei esse mnemônicozinho aí para você não esquecer jamais. Anote no seu caderno, logo abaixo aí do 2.3.1, logo abaixo do 2.3.1, não esqueça de anotar isso aí. Não esqueça de anotar. TTTH não aceita gafe, mas aceita prescrição. Como assim, Paulo? É o seguinte, TTTH, até o pessoal aqui, os câmeras aqui já se ligaram. T de tortura, outro T de tráfico e outro T de terrorismo, TTT. E o H de hediondos. TTTH, eu falei, não aceita gafe. Por que não aceita gafe? Coloquei, ó, TTTH, e aí não aceita gafe, 4 setinhas. O G não aceita graça, o A não aceita anistia, o F não aceita fiança e o I não aceita indulto. Entendeu aí? TTTH não aceita gafe. Você nunca imaginou que pudesse ser tão fácil, né? TTTH não aceita gafe, mas aceita prescrição. Ou seja, o tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos não aceitam graça, anistia, fiança e indulto, mas prescrevem dentro de determinado prazo. Se o indivíduo não for punido, existe a possibilidade do crime prescrever, do Estado perder o direito de punir esse cara. É o cara que praticou um crime hediondo, aqueles crimes lá da Lei 8.072 de 90. O cara praticou, por exemplo, um homicídio qualificado. Se ele não for punido dentro de determinado tempo, existe a possibilidade. O cara, ó,
houve a prática do feminicídio, houve a prática de um homicídio de um indivíduo que era integrante da polícia militar por conta dessa condição dele ser integrante. Tudo isso aí é crime hediondo. Existe a possibilidade de prescrever. Então, senhores, TTTH não aceita gafe, mas aceita prescrição. Anotou? Agora, aqui na outra câmera, eu vou ensinar você a lembrar dos crimes que, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. Queridos, ó, aí você vai pensar assim, ração. Ração não aceita FIP, mas aceita GAI. Ração... É isso mesmo. Ração não aceita FIP, mas aceita GAI. Por que ração, Paulo? O R é de racismo e ação, pra você lembrar, de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Isso nada mais é do que um golpe de Estado, né? Ração, racismo e ação de grupos armados. A ração não aceita FIP, puxa duas setinhas, não aceita FIP. FI de fiança e não aceita P de prescrição, não aceita FIP, não aceita fiança, não aceita prescrição. Mas aceita GAI. Aceita o quê, Paulo? GAI. O G aceita graça, o A aceita anistia e o I aceita o quê? Isso mesmo, induto. Você ligou no movimento? Nessa câmera aqui, ó, nessa câmera eu ensinei para você que TTTH não aceita gafe. Não aceita gafe, mas aceita prescrição. E nessa outra câmera aqui, ó, na minha câmera 1, eu falei para você, se ligue no movimento, que ração não aceita FIP, mas aceita GAI. E assim você grava quais são os crimes inafiançáveis, quais são os crimes imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Você viu que todos são inafiançáveis, mas alguns são imprescritíveis, outros são prescritíveis. Alguns são insuscetíveis de graça ou anistia, outros são suscetíveis de graça ou anistia. Essa dica é legal, né? Então deixa ela anotadinha no seu caderno aí para você nunca mais errar isso. Então olha só, se liga no movimento. TTTH não aceita gafe, mas aceita prescrição. Ração não aceita FIP, mas aceita GAI. Essa é a dica no 2.3.1. Essa é a visão, uma visão rápida sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Uma visão sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Anota no seu caderno para mim aí, 2.3.2. Como é que é, Paulo? 2.3.2. Anote para mim aí, cargos privativos dos brasileiros natos. Cargos privativos dos brasileiros natos. Anote aí no seu caderninho. Você sabe quais são os cargos privativos de brasileiros natos? E aí, você que está fazendo o primeiro semestre do curso de Direito, segundo, terceiro, está empolgadão, né? Está na pilha, você é magistrado, você é defensor público, você é advogado. Nós precisamos de sonhos para nos mantermos vivos. Sonhe sempre, sonhe sempre, sonhe sempre. Papai do céu está sempre olhando para você. Então, se esforce, mas acima de tudo sonhe. Porque se você tiver um sonho, naturalmente você vai perseguir através do seu esforço. Queridão, então olha só, voltando aqui, 2.3.2. Você sabe quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Eu vou lhe dizer. Quem responde essa pergunta é o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que nós precisamos combinar para uma visão completa com o artigo 89, inciso 7 da Constituição Federal. E até seria interessante nós darmos uma passada pelo artigo 222 da Constituição ao falarmos desse tema. Paulo, quais são os cargos privativos de brasileiros natos? E aí, já consultou? Vem para mim aqui. Já consultou aí quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Já deu Ctrl F aí na Constituição ou Ctrl L, a depender do local onde você esteja? Queridão, seguinte. Cargos privativos de brasileiros natos. Olha só, são vários. Segundo o artigo 12, parágrafo 3º, veja quais são